Boa noite, então daremos início à nossa aula 2 da disciplina de aquisição de linguagens. Sejam todos bem-vindos. Então, boa noite, sobre o que vamos tratar na aula de hoje. Como havíamos conversado já na aula 1, não sei se vocês se recordam, eu disse que na aula 2 nós iríamos conversar um pouco mais sobre as metodologias de aquisição de linguagem, sobre as teorias e como que essa aquisição de linguagem, de forma geral, ela acontece, olhando tanto crianças surdas quanto crianças ouvintes. Então, vamos lá. Então, pensando nisso, quais são aí os objetivos da nossa aula? Então, como vocês estão visualizando, o nosso primeiro objetivo é qual? É discutir as propriedades do processo de aquisição de linguagem. Aqui, na verdade, nós vamos fazer uma retomada, porque na aula 1 nós já conversamos um pouco sobre essas propriedades do processo de aquisição de linguagem. Depois vamos falar sobre as principais teorias que com foco aí mais específico no inatismo, vamos detalhar as metodologias de pesquisa também e, por fim, analisar a aquisição de construções específicas, tanto na língua portuguesa do Brasil, quanto na língua brasileira de sinais. E nós vamos dar aqui uma atenção especial à estrutura que nós chamamos, as construções específicas, que chamamos de perguntas QU, aí vocês vão entender mais à frente, e sujeitos nulos, como eu disse, tanto em português brasileiro quanto na língua brasileira de sinais. E como nós vimos na aula anterior, nós já conversamos um pouco sobre as propriedades de aquisição de linguagem. Eu vou retomar essas propriedades para depois falar das teorias e metodologias em aquisição de linguagem e, por fim, sobre a aquisição de fenômenos particulares no português brasileiro e na Libras. Então, retomando aqui essas propriedades de aquisição de linguagem que nós já vimos na aula anterior, então vou só recapitular aqui de forma mais rápida. Então, vou lembrá-los aqui que quando nós falamos em aquisição de linguagem, precisamos nos atentar quanto às propriedades que envolvem esse processo de aquisição de linguagem. Essas propriedades são a universalidade, a rapidez e a uniformidade. Acredito que vocês estejam se lembrando aí desses nomes, como que isso funciona. Então, eu vou passar aqui rapidamente, retomando esses conceitos, então. Por que que nós falamos que a aquisição de linguagem ela é universal? Ela é universal porque toda criança considerada aí, entre aspas, normal, vai adquirir pelo menos uma língua, seja a língua oral ou manual. Então, se a criança ela não tiver nenhum impedimento que faça com que ela não consiga aprender essa língua de uma forma natural, mais rápida, dinâmica, se não tiver nenhum impedimento assim, ela vai ser capaz de adquirir pelo menos uma língua. Ou seja, não é só uma, pode ser mais de uma, mas aqui nós vamos falar pelo menos uma língua para que consigamos enxergar melhor esses conceitos. Além disso, nós vamos ver que essa língua, no caso, pelo menos uma, ela vai ser adquirida em função do quê? Em função do que nós chamamos de input. E o que que é esse input? É a entrada de informações, ou seja, são os estímulos que essa criança vai receber para que ela consiga ali adquirir a linguagem. Aí, lembrando, nós até já falamos um pouco disso na aula anterior, lembrando que esse input que vai fazer com que a criança ela desenvolva aí, ou ela tenha essa aquisição de linguagem, que esse input ele vai ser relacionado ali ao meio em que a criança está inserida. Então, não vamos olhar para a língua falada pelos pais no sentido assim, que não é o idioma que os pais falam que vai determinar qual vai ser a língua que a criança vai aprender. Porque a criança vai aprender a língua com a qual ela tem uma convivência em todos os contextos sociais. Ela vai aprender uma segunda língua e pode? Sim, mas aqui nós estamos falando da aquisição de uma primeira língua. E aí é interessante que nós temos a questão da rapidez também. Por quê? Porque quase toda a complexidade, não sei se vocês se recordam, que nós falamos disso na aula anterior, que quase toda a complexidade ali da estrutura da língua que a criança ela está
ali dentro da determinada comunidade linguística, ela está exposta a essa língua, a essa complexidade, e quase toda essa complexidade estrutural da língua, ali daquele contexto comunicativo, quase toda essa complexidade, a criança ela vai adquirir aí por volta dos 4, 5 anos. Por isso que nós falamos que a aquisição de linguagem, ela é tão rápida. E, além disso, ela é também uniforme. Por que que ela é uniforme? Por que que a aquisição de linguagem, ela apresenta como uma das propriedades a uniformidade? Pelo fato de que, se nós observarmos crianças que vão fazer parte de uma mesma comunidade linguística. Por exemplo, vou pegar aqui as crianças ouvintes aqui no Brasil. Então, elas fazem parte de uma comunidade linguística que fala a língua portuguesa. Elas vão ter, com certeza, experiências diferentes, porque elas vão ter contato com pessoas distintas. E mesmo assim, mesmo elas tendo contato com pessoas diferentes, elas vão ser capazes de adquirir da mesma forma a mesma língua, no caso, por exemplo, a língua portuguesa. O mesmo vai ocorrer com a língua de sinais. Então, a criança, ao ter contato ali com experiências, mesmo que cada criança tenha contato com experiências diferentes, elas vão aprender a mesma língua, o mesmo idioma. Então, por isso que nós falamos que a aquisição de linguagem comporta essas três propriedades, que são universalidade, então, toda criança adquire pelo menos uma língua, rapidez, 4 a 5 anos aí a criança já tem aí estruturada toda essa complexidade da língua e a uniformidade, que é exatamente o fato de crianças com estímulos diferentes, com convívio com pessoas diferentes em contextos distintos, aprenderem o mesmo idioma. Então, só recapitulando, essas são as propriedades de aquisição de linguagem. E aí, pensando nessa aquisição de linguagem, nós precisamos aí refletir sobre o próprio cérebro humano. Então, que ele é algo fantástico. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele vai favorecer que crianças, por exemplo, que são tão pequenas, como nós discutimos na aula passada, uma criança de 4 anos, por exemplo, ela vai ser capaz realmente de dominar um sistema complexo, ela vai ser capaz de produzir infinitas sentenças a partir de um input finito, sem esforço aparente? E aí nós vamos ver que sim, que isso vai acontecer. A criança, ela ali, ela vai dar conta de dominar todo um sistema complexo que estrutura a língua, o idioma que ela está ali exposta, e a partir de informações, de inputs finitos, ela vai dar conta de produzir estruturas no sentido assim de frases, de sentenças infinitas. Então, ela vai conseguir produzir, por exemplo, de formas diferentes a mesma informação. Eu até dei exemplo na aula passada do uso de tópico comentário, da frase na ordem canônica, sujeito, verbo, objeto. Então, nós vamos ver que sim, que a criança ela vai ser capaz. E aí, nós observando exatamente isso, vamos levar em conta o quê? Que a criança, ela não adquire, não é uma lista, por isso que ela é capaz de produzir a partir de aí entradas de inputs finitos, ela é capaz de produzir sentenças infinitas. Por quê? Porque ela não vai ficar ali adquirindo uma lista, como se fosse assim, uma lista de palavras, uma lista de frases que ela precisa aprender para colocar em prática. Ela não vai ficar aprendendo uma lista, ela vai aprender o quê? Um conjunto de regras que a permitem fazer o quê? Desenvolver, que permite essas crianças, ou a criança, desenvolver sentenças novas a partir de uma sentença inicial. E aí nós vamos observar, então, que o cérebro ele é muito fantástico e complexo nesse sentido, porque possibilita que a criança tenha entradas de informações e pegue aquelas entradas finitas e transforme em diferentes estruturas de sentenças para que ela consiga se comunicar e vá aprimorando isso ao longo da sua vida. Além disso, o que é que nós vamos levar em consideração? Nós vamos levar em consideração que existem algumas teorias
que são consideradas como inadequadas, e vamos ver por que que essas teorias são consideradas exatamente como inadequadas. Porque quando nós falamos em aquisição de linguagem, há algumas hipóteses que acabam sendo refutadas. Por que que elas não funcionam? Então, vamos ver que hipóteses ou que teorias inadequadas são essas e o porquê que elas não funcionam de acordo com os teóricos que trabalham, em especial com a Elaine Grola, que é a autora que nós estamos trabalhando de forma mais direta aí com ela, e também a Quadros, que é a Ronice Miller Quadros, então, que são autores que vão nos trazer aí uma sustentação melhor ao longo da nossa disciplina. Então, vamos começar com a primeira hipótese, ou com a primeira aí, teoria. A primeira delas, nós vamos observar que é chamada de tentativa e erro. Aí nós vamos ter a tentativa e erro, vamos ter a correção dos adultos, então os adultos fazendo essa correção aí da forma da criança trazer a informação. Além disso, nós vamos observar a imitação dos adultos e a simplificação da linguagem. Então vamos uma por vez e vamos entender exatamente o que cada uma significa, como que cada uma funciona. Nessa primeira que nós vamos analisar, que é essa ideia de tentativa e erro, o que nós vamos observar aí? Que quando nós falamos nessa ideia de tentativa e erro, nós vamos verificar que essa teoria ela vai ser refutada, justamente pela questão da universalidade e também nós vamos observar que a questão da uniformidade dos estágios de aquisição. E aí, conforme nós vamos analisando essa questão de que a criança ela vai aprendendo por tentativa e erro, nós vamos observando o quê? Que se a linguagem ela fosse adquirida exatamente por tentativa e erro, nós não veríamos estágios uniformes entre crianças diferentes. Então, as crianças deveriam ter estágios distintos aí de aquisição de linguagem. E não é o que os estudos mostram, as pesquisas, os experimentos mostram, que há uma uniformidade. É tanto que um dos princípios que nós vamos ver aí em relação à aquisição da linguagem, uma das propriedades que nós acabamos de ver, é justamente esse fato de ser universal, que qualquer criança ela vai aprender e é uniforme também. Elas vão passar pelos mesmos processos de aquisição de linguagem. Então, se os estágios são uniformes, como que essa questão de tentativa e erro vai funcionar? Então, de qualquer forma, nós já conseguimos enxergar que não funciona. Então, tentativa e erro não é aí uma hipótese adequada para assim, essa estratégia, para essa forma de analisarmos como que a aquisição de linguagem ela acontece aí no início da vida, como que as crianças adquirem a linguagem. E além dessa questão da tentativa e erro, nós vamos ver que temos a imitação e temos a correção e a simplificação de linguagem. Vou na imitação antes, já na sequência aí da tentativa e erro. Vou falar daqui a pouco da correção, um dos adultos, vou falar primeiro da questão da imitação, já pegando o gancho da tentativa e erro. Então, quer dizer que tentativa e erro já foi refutada, já foi descartada. Também, se a criança ela só imitasse os adultos, vocês acreditam que ela daria conta de produzir formas diferentes, formas que ela nunca ouviu, por exemplo? No geral, a criança ela vai ouvir, por exemplo, um adulto dizer assim: eu fazia, ou eu trazia. Mas a criança, a partir do momento que ela começa a observar essas regras de formação do passado, ela começa a criar novas estruturas ali também, novas sentenças. Ao invés de só dizer, por exemplo, eu comi, eu li, ela vai pegar essa construção de passado, olhando aí a questão dessa formação, e vai trazer para todos os verbos, sem levar em consideração, é claro que ela ainda não está nessa fase, de que esses verbos que ela trocou aí, trouxe como fazia e trazia, que são verbos considerados o quê? Irregulares. E aí nós observamos justamente que a criança, ela não está imitando, ela está o quê? Criando a partir daquelas estruturas finitas às quais ela teve ou tem acesso. Então, nós já refutamos também a questão da imitação. Aí vamos para a hipótese da correção dos adultos. Então, como que essa correção acontece? Será que realmente essa correção dos adultos ela vai
aí contribui de forma significativa para a aquisição de linguagem? Então, vamos analisar como que funciona aí essa hipótese. Então, nós vamos observar que quando nós falamos em correção no processo de aquisição de linguagem, também vai apresentar uma falha aí. Por quê? Porque os estudos que foram realizados já, eles vão mostrar o quê? Que, no geral, o que que os pais fazem? Os pais, eles vão fazer a correção da fala, do conteúdo que as crianças trazem ali. Então, eles não vão corrigir estruturas gramaticais. Eles vão ali se preocupar com a questão do próprio conteúdo. Então, essa história de que a correção dos adultos vai contribuir significativamente para a aquisição de linguagem das crianças também não vai funcionar. E aí nós vamos ver que os adultos, quando fazem, os pais, os responsáveis, os adultos em geral, quando fazem essa correção, vão se preocupar muito mais com a adequação, por exemplo, do conteúdo em relação à situação comunicativa, a questão, por exemplo, de uso de uma determinada informação, mas não com forma gramatical, para poder ficar ensinando estrutura gramatical para as crianças ou para a criança. Então, justamente por isso que essa correção também não vai ser uma hipótese aí necessária que consiga abarcar esse processo que é tão complexo, que é de aquisição de linguagem. Uma outra hipótese aí que nós vamos ver é a de simplificação da linguagem. Nós até falamos algo sobre isso na aula passada, sobre a forma como muitos adultos tratam as crianças, conversam com as crianças. E aí, se fosse só essa simplificação, se ela realmente fosse tão efetiva, será que ela conseguiria realmente fazer com que as crianças elas adquiram a linguagem? Será que ela é tão efetiva? Se ela fosse, com certeza, o que é que nós iríamos observar? Que cada criança aprenderia de formas um pouco assim diferentes. Por quê? Porque cada família, por exemplo, cada pai, cada mãe, às vezes vai tratar de uma forma a criança, com entonação diferente, com uso ou não de diminutivos. Só que na teoria nós vamos ver que tem até um nome interessante que é maternês. É justamente para fazer aí referência a essa simplificação da linguagem por aqueles que cuidam da criança, em especial pelos pais ou responsáveis. E essas crianças, então, nós vamos ver que elas vão ser o quê? Vão ser expostas a esse maternês e elas não vão ter diferenças significativas no desenvolvimento da linguagem. Então, não vai ser isso também a simplificação, o fato de dizer assim, por exemplo, ao invés de dizer mamadeira, dizer dedeira, ao invés de dizer, por exemplo, que bonito, é bonitinho, isso não vai trazer aí um desenvolvimento significativo quando nós falamos em aquisição de linguagem. Então, o que que isso nos leva a observar? Isso nos leva a observar que no desenvolvimento das crianças, que nós vamos aí comparar que os pais usam essa linguagem mais simplificada com aquelas que não há esse uso assim tão simplificado, nós vamos ver que não vai haver diferença no processo de aquisição de linguagem. Então, não vai haver essa diferença significativa no desenvolvimento da linguagem pelas crianças. Isso nos mostra que a criança, ela vai adquirir uma língua independentemente dessa interação que ela tem aí, cultural, dessa qualidade de interação que ela tem com os adultos, em especial pais e responsáveis, ou aqueles que estão ali ao redor da. Quando eu falo pais e responsáveis, que geralmente são os que passam um tempo maior com as crianças, mas o que não quer dizer que não possam ser outras pessoas, outros familiares, outras pessoas que têm um contato ali frequente, ou diário, quase diário, com as crianças. Então, isso nos mostra que a tentativa e erro não vai funcionar, a correção dos adultos também não vai ser significativa, a questão da imitação também não, e não vamos ver também aí a simplificação da linguagem como algo efetivo ou significativo no desenvolvimento aí da linguagem, na questão da linguagem pela criança. Então, isso nós vamos ver
pegando todas essas hipóteses aí, que são, ou teorias que são consideradas inadequadas, nós vamos ver que uma criança, então, ela vai adquirir a linguagem independentemente dessa questão interativa, independentemente se elas foram expostas a uma linguagem mais simples ou não. O que vai fazer diferença é o quê? É como que essa criança ela vai receber os estímulos corretos e também olhando para questões teóricas que são mais complexas, que não são essas aqui. Uma delas nós vamos ver daqui a pouco, que vai nos mostrar exatamente que não vai ser simplificação de linguagem, que não vai ser nenhuma dessas formas aqui que irá ser significativa exatamente. E aí, pensando nisso, como que nós podemos, então, explicar esse processo de aquisição de linguagem, já que nenhuma dessas hipóteses aqui vai ser suficiente, nenhuma vai funcionar bem. Então, qual vai ser a teoria que vai nos ajudar a visualizar melhor, a compreender melhor como que esse processo de aquisição de linguagem funciona? Então, a teoria que vai nos ajudar aqui a pensar melhor vai ser a teoria proposta aqui pelo Noam Chomsky. Deixa-me só trazer para cima aqui essa informação que ficou escondidinha aqui. Então, nós vamos ver aqui que nós temos uma teoria do gerativismo. Nós vimos lá na disciplina de Introdução aos Estudos Linguísticos, quando trabalhamos com os conceitos de língua e de linguagem. Então, nós estudamos um pouco acerca dessa teoria proposta por Noam Chomsky. E aqui, o que que ele vai trazer para nós? Ele vai propor que parte do conhecimento linguístico que ele é desenvolvido de que forma? De acordo com Noam Chomsky, ele vai ser desenvolvido o quê? A partir de uma predisposição genética. Ou seja, parte do nosso conhecimento linguístico, ele é geneticamente determinado. E aí, o que é que nós vamos observar? Que nessa teoria, o Noam Chomsky ele vai mostrar, ele vai buscar explicar como a experiência da criança ela é limitada, ou seja, esse acesso que a criança tem aos inputs, essa entrada de informações, pelo fato da criança ainda ser muito nova, que ela não teve a oportunidade de ter tantas interações assim, então ele fala que as experiências são limitadas. Então, um conhecimento que a criança tem, que é importantíssimo, segundo ele, é o que ele chama de conhecimento inato. Ou seja, ele diz na teoria, por isso que ela é chamada de teoria inatista, ele diz que todos nós, ou todos os seres humanos, eles nascem, ou nós nascemos, com um dispositivo de aquisição de linguagem. Então, segundo ele, isso nos é inato. Então, todo ser humano já nasce com essa gramática internalizada. E aí, quando nós olhamos esse dispositivo de aquisição de linguagem, levando em conta a teoria do inatismo proposta por Noam Chomsky, nós vamos ver que esse dispositivo, que ele chama de dispositivo de aquisição de linguagem, deve existir para dar conta do conhecimento final, desse conhecimento da estrutura linguística do falante já adulto. Então, a partir desse dispositivo que nós começamos a desenvolver e vamos aí organizando toda essa estrutura complexa desde quando nascemos. E aí, o que que ele fala? Que esse dispositivo de aquisição de linguagem vai conter o que ele denomina de gramática universal, que nós vamos enxergar muito nos materiais que lemos quando falamos de ou estudamos acerca da teoria inatista, nós vamos ver assim, gramática universal, aí geralmente entre parênteses, GU. Aí ao longo do texto vai aparecendo só GU, que faz referência à gramática universal. E o que é que Chomsky chama de gramática universal? Pelo nome, quando nós já observamos aí universal, já nos remete a um certo significado. Se está falando de universal, nós já vamos entender aí que é geral. Então, como que seria essa gramática universal que ela é mais geral? Segundo Chomsky, a gramática universal vai ser aquela que vai trazer princípios comuns, que nós chamamos de princípios comuns, a todas as línguas humanas. Ou seja, tem alguns aspectos nas estruturas das línguas que são comuns. Por isso que ele fala que todo falante nasce com uma predisposição
para o desenvolvimento, para a aprendizagem de uma língua, que não basta apenas os estímulos, então é mais do que isso, segundo ele. Não é só o que vem de fora das experiências, que ele precisa ali levar em consideração o que já é próprio do ser humano, para que essa língua realmente ela seja adquirida. E aí, pensando nessa ideia de gramática universal, que é essa gramática internalizada que nós já temos, que é comum em todas as línguas, o que que Chomsky diz ou, acerca do que ele chama atenção? Ele diz que a gramática universal, ela é que tipo de teoria ou do que ela trata? Vai ser uma teoria que vai mostrar o quê? Que todos os seres humanos, como eu disse, vão nascer com uma certa predisposição para o desenvolvimento linguístico, de uma estrutura linguística, e é algo herdado. Aí ele fala que é algo herdado geneticamente. Então, nós, enquanto seres humanos, nós já nascemos com essa predisposição para adquirirmos qualquer língua. A partir da nossa primeira língua aí, vamos adquirir a primeira, nossa língua materna, e depois as próximas aí que vamos trazendo aí para dentro da nossa constituição linguística, para dentro aí dessa estrutura que ele diz de gramática universal que nós já temos. E essa estrutura vai conter, então, esses princípios universais. Como eu acabei de dizer, que são princípios linguísticos que eles são o quê? Compartilhados por todas as línguas. Então, eu vou falar daqui a pouco alguns exemplos para que vocês entendam o que seria comum em todas as línguas, como o Chomsky está dizendo aí. Aí ele fala assim, que nós compartilhamos, né? Nós falamos português, nós compartilhamos aí a nossa língua, compartilha, por exemplo, com o inglês ou com qualquer uma outra, princípios universais, e são justamente com os parâmetros que nós temos que eles podem ser configurados, ou seja, eles que vão ser ajustados, os parâmetros, para que nós tenhamos algumas, ou utilizemos e façamos a construção de algumas regras que são específicas do nosso idioma. Com isso, ele vai trazer o que nós chamamos de teoria dos princípios e parâmetros. E aí, só fazer uma observação quando eu trouxe essa questão do argumento-chave aqui, eu só não falei esse termo, mas é quando eu disse sobre a questão do estímulo, que a criança ela ainda é muito nova, então ela não tem tantas experiências. E esse argumento-chave que ele usa para dizer que nós já temos um dispositivo pronto ali, que nós já temos uma gramática internalizada que vai nos favorecer a aquisição de qualquer língua. Então, por isso que tem aqui abaixo dizendo que ele usa esse argumento que é da pobreza de estímulo para poder dizer que só estímulo não vai resolver, não vai ser o responsável pela aquisição de linguagem pelos seres humanos, que seria reduzir demais esse processo que, segundo ele, é tão complexo. Falar que é apenas a entrada de informações, ou seja, os inputs, é apenas essa entrada que vai fazer com que qualquer ser humano em condições, aí eu volto a dizer, entre aspas, normais, que vão conseguir adquirir de forma rápida e fácil a língua ali da sua comunidade linguística. E aí nós vamos ver, então, que com base nessa teoria inatista que o Chomsky traz, nós vamos observar, então, que não dá para falarmos que a língua ela é aprendida apenas pela imitação ou pela exposição a um determinado contexto, a uma determinada situação comunicativa. Além disso, nós vamos ver que a língua também ela não vai ser adquirida aí por apenas uma imitação do que um adulto fala, pela correção que um adulto faz, não vai ser ou pela simplificação da linguagem, segundo ele, é porque nós temos essa faculdade inata da linguagem, que vai nos favorecer essa aquisição de uma língua. E alguns aspectos, como eu disse, eles vão ser comuns, que é o que vai justificar essa teoria da gramática universal, e alguns aspectos vão ser comuns. Por exemplo, nós vamos observar que existe um aspecto que é comum, não sei se vocês já ouviram falar desse aspecto que é comum entre todas as línguas,
que, segundo Chomsky, nós vamos observar em todas, que é a existência de classes de palavras. E, segundo ele, a existência de classes de palavras com destaque para os substantivos e os verbos. Aí ele diz que são estruturas comuns em todas as línguas. Outro aspecto interessante para o qual ele chama atenção é em relação à dependência da estrutura. Aí ele fala assim, que na hora que nós construímos ali, por exemplo, as informações na língua portuguesa ou na Libras, eu estou trazendo a Libras, Chomsky ele não está como exemplo nem em língua portuguesa nem a Libras, mas outros estudiosos da área da aquisição de linguagem vão trazer essa aproximação, e aí nós conseguimos perceber bem nessas duas línguas. E ele fala o seguinte, que há uma dependência da estrutura nas línguas. O que isso significa? Que as regras gramaticais, elas dependem da estrutura da frase e não necessariamente das palavras. Então, vai depender da estrutura das frases em determinada língua. Então, o que nós vamos levar em conta? Que toda língua vai ter uma dependência aí das regras gramaticais, que nós vamos olhar da estrutura da frase. Por exemplo, não conseguimos transformar uma frase em uma frase afirmativa em uma frase interrogativa se nós não organizarmos de forma que seja construída, elaborada uma pergunta. Então, se eu dissesse assim, por exemplo, o menino está feliz. Aqui eu fiz uma afirmativa. Se eu não pegar a estrutura e transformar em uma pergunta, ela não vira uma interrogação. Se eu dissesse, o menino está feliz? Aí eu já fiz a construção na fala, e na escrita eu teria que estruturar com essa dependência também. E aí nós vamos ver que em uma pergunta nós vamos ter aí, vamos mover esse verbo auxiliar, que vai ser um elemento da estrutura, e a terceira palavra da sequência não vai ter essa diferença de lugar aí. Se eu dissesse, o menino está feliz? Aí eu vou observar o quê? Que eu vou transformar em pergunta, eu posso dizer assim, está feliz o menino? O verbo vai fazer o quê? Ele vai poder se deslocar, eu vou construir uma estrutura, vou transformar em pergunta, mas há uma dependência. Então, Chomsky diz que em todas as línguas há essa dependência entre as partes que compõem ali a estruturação da frase, que constituem essa sequência sintática, há uma dependência, e isso vai ser comum em todas as línguas. Por isso que ele diz, então, que as línguas, elas possuem essa gramática universal e que, se é universal, é comum para todas. E aí, além disso, é interessante uma outra observação que Chomsky traz. Ele fala que quando nós pensamos aí nessa aquisição de linguagem, nós precisamos levar em conta dois elementos básicos, que são os princípios e os parâmetros. O que são esses princípios, segundo ele? Segundo o autor, os princípios, nós vamos ver que eles são rígidos. O que são esses princípios que nós falamos que são rígidos ou são invariáveis? Os princípios, eles são, por exemplo, os substantivos, os verbos, que são as estruturas rígidas das línguas ou das estruturas das línguas. Então, quando eu disse, por exemplo, que existem elementos universais, no caso da dependência aí entre elementos que fazem parte da estrutura gramatical e a construção de frases, a questão da constituição ali das classes de palavras, a existência dessas classes de palavras. Então, ele fala que isso é rígido, ou seja, isso é comum em todas as línguas e não há variação. Se isso é o rígido, ou seja, essa estrutura gramatical que é comum a todos, a todas as línguas, o que seria, então, mais flexível, digamos assim? É o que ele chama de parâmetros. Então, os princípios são as regras, a estrutura gramatical que nós temos internalizada, que ele diz que é comum em todas as línguas, a todos os falantes. Já os parâmetros são essas especificidades que vamos encontrar nos idiomas, que vamos encontrar aí na língua que falamos. Então, são opções finitas. E a partir dessas opções finitas, nós vamos construindo aí o que chamamos de infinito. Então, os parâmetros
são opções de escolhas que nós temos e são finitas, e tem aqui uma imagem, deixa eu aumentar só um pouquinho aqui para que vocês vejam melhor. Acredito que estejam visualizando aqui. Estão vendo que temos uma criança e acima ela tentando pegar no interruptor? Estão visualizando aqui? Então, por que disso? Porque nós falamos que os parâmetros, eles se comparam exatamente a isso, aos interruptores. Porque nós decidimos quando ligar ou desligar. Então, o falante vai fazendo o quê? Ele vai fazendo essas escolhas dentro do seu idioma para poder ir construindo aí as estruturas. Por isso que os parâmetros são mais flexíveis, são opções finitas e parte aí dessas escolhas finitas do falante, e os princípios correspondem a essa estrutura rígida, essa estrutura sintática que é comum a todas as línguas, como eu disse. E aí nós temos, deixa eu só reduzir aqui para que vocês visualizem. Mexi aqui no tamanho, ficou fora aqui para que vocês enxerguem. Eu não ampliei para facilitar, porque às vezes não passam os slides. Então, vamos lá. Aí nós temos assim, pensando nessa questão de que, de acordo com o gerativismo, a teoria inatista proposta por Chomsky, nós temos aí a questão da gramática internalizada, e temos essa gramática universal, que está diretamente relacionada a esse dispositivo de aquisição da linguagem, que todo ser humano já nasce com essa predisposição, que essa aquisição de linguagem é algo genético, ou seja, nós vamos aí recebendo de forma genética. E, além disso, dentro dessa teoria, tem essa observação importante relacionada à questão dos princípios e parâmetros que nós utilizamos. Então, pensando nisso tudo, em que consiste essa aquisição de linguagem, então? Como que ela vai funcionar? O que que sobra aí para o falante? Já que, segundo Chomsky, nós já nascemos com essa predisposição. Então, o que nos resta enquanto falantes dessa língua? Então, vamos lá, por exemplo, tanto da língua portuguesa como da língua de sinais. O que que nos resta, então, ou como que nós olhamos essa aquisição de linguagem? De acordo com ele, a aquisição de linguagem vai consistir em quê? O que que nos resta, então? Em aprender esse vocabulário fixo, ou vocabulário e fixar os valores dos parâmetros para uma língua específica. Ou seja, aprendermos o léxico da língua, ou seja, as palavras, que elas significam, em quais contextos se encaixam, e fixar os valores dos parâmetros, ou seja, as especificidades do nosso idioma. Então, por exemplo, quando nós construímos uma frase, nós vamos ver que temos aí, antes do substantivo, o artigo, por exemplo, e não o inverso. Isso é um valor fixado na nossa língua, que pode ser diferente em outros idiomas. Então, isso é fixado, isso é um parâmetro para uma língua específica. E aí nós vamos ver que, levando em conta, então, essa questão dos conhecimentos inatos, vamos pegar aí, primeiro o português brasileiro, nós vamos ver que vamos enxergar a marcação da ordem, então, do que a gente chama de núcleo e complemento, ou núcleo complemento. O que seria isso? Por exemplo, se eu dissesse assim, comeu o bolo. Se eu dissesse essa frase, comeu o bolo. A criança, quando nós observamos esse tipo de frase, nós vamos ver que a criança ela adquire rapidamente esse tipo de estrutura. Por quê? Porque ela quase nunca ela vai errar essa ordem e dizer assim, bolo ou comeu. A criança não vai dizer assim, ela vai dizer comeu o bolo alguém comeu, mas ela não vai fazer essa desorganização na estrutura da frase de modo que fique diferente do que os falantes falam ali nessa comunidade linguística, do que é aceito enquanto uma estrutura da língua portuguesa, por exemplo. E aí nós vamos ver que ela vai trazer ali essa estrutura de uma forma mais adequada, desde as primeiras combinações que a criança começa a fazer, desde quando ela começa a aprender a falar. E esse conhecimento inato, então, ele vai nos mostrar o quê? O que que ele nos diz? O que que ele vai nos mostrar?
esse conhecimento inato, ele vai nos mostrar que o se, por exemplo, que é aquela partícula que nós temos na língua portuguesa, só vai poder ter um significado impessoal quando ele está na posição de sujeito. Se não estiver na posição de sujeito, não vai funcionar aí com esse significado impessoal. Então, isso faz parte da nossa língua portuguesa. Mas se vai para a posição de objeto, isso já muda. Então, significa que se eu trocar, já não é mais impessoal, porque não está na posição do sujeito, se eu colocar na posição de objeto. E este conhecimento que é tão complexo, se nós formos aí analisar o uso da partícula se, como que isso funciona, nós vamos ver o quê? Que ele não é ensinado para a criança. Ele está o quê? Segundo a teoria inatista, vai estar exatamente ali internalizado a estrutura, e a partir do momento que a criança ela vai tendo contato com a questão das entradas, ali das experiências, vai o quê? Vai acabando de interiorizar e melhorar essa construção. Mas, segundo ele, já está na gramática internalizada. E que nenhum falante vai aprender isso, no caso da língua portuguesa, por exemplo, quando a criança começa a falar, que isso não vai ser aprendido, porque um adulto vai corrigir a criança e falar, não, você está errada, aqui é posição de sujeito, aqui é posição de objeto. Isso aí nós sabemos que não acontece. Quando estamos adquirindo uma língua, por exemplo, nós não temos uma preocupação, enquanto crianças, de ficar ali olhando para estruturas gramaticais. Então, todos nós, segundo o Chomsky, vai adquirindo ali aos poucos e de forma rápida, mas sem ninguém nos ensinar a estrutura gramatical. E isso, se nós pararmos para observar, é o que acontece mesmo. Se olharmos como que nós aprendemos, nossos pais não nos ensinaram gramática para aprendermos a falar o português. Com as crianças surdas acontece do mesmo jeito. E então nós chegamos à seguinte pergunta: se a gramática universal, que é essa que nós já temos internalizada, que está relacionada ao dispositivo de aquisição de linguagem, se ela está pronta, por que então que a aquisição de linguagem ela não é instantânea? Então, por que ela não é instantânea a aquisição de linguagem? Por que isso acontece? Aí nós vamos observar que talvez isso aconteça, e depende aí, deixa-me só aceitar quem entrou aqui na sala. Estou conseguindo clicar aqui. Talvez nós vamos observar, deixa eu admitir os colegas aqui, isso. Então, como eu estava dizendo, nós vamos observar o quê? Se essa gramática universal ela está pronta, se ela já está aí internalizada, por que a aquisição de linguagem não é instantânea? Então, este vai ser o problema relacionado ao desenvolvimento da criança. Então, a cada etapa é que vai se adquirindo a linguagem. Então, a criança ela não adquire de uma vez. Aí, de acordo com a teoria inatista, é porque a criança, ela não simplesmente, ela consegue, porque tem essa gramática internalizada, pronta já, ela não consegue adquirir tudo de uma vez. Que esse problema que ele fala aí está relacionado ao desenvolvimento. Para cada fase vai haver um desenvolvimento diferente até a criança chegar aí aos 4, 5 anos e adquirir toda essa complexidade da estrutura linguística, como nós vimos até na aula 1, que a criança ela é capaz de usar adequadamente a ordem canônica do português, por exemplo, sujeito, verbo, objeto, construir tópico, comentário, trazer a informação principal para o início e depois a informação complementar, a ideia complementar. Além disso, usar referentes, então fazer referência usando termos aí, por exemplo, esse, este, ele, fazendo aí essas retomadas, com aí por volta de 4 ou 5 anos. E pensando nisso, nós vamos chegar a duas teorias interessantes, que são, na verdade, duas hipóteses do maturismo e do continuismo, olhando aí para essa questão da gramática universal, porque como nós vimos anteriormente na pergunta, se a criança ela já está com essa gramática universal pronta, então por que ela não adquire de forma instantânea toda a linguagem ali que está ao seu redor, que ela está tendo contato ali com aquele tanto de estímulos? Então, por quê? E aí vamos chegar então a essas hipóteses, que é do maturacionismo e do
Continuismo. Então, o que seria esse maturacionismo? Vai nos mostrar o quê? Que os princípios da gramática universal, eles vão fazer o quê? Eles vão aí surgir, vão emergir numa ordem temporal biológica. O que isso significa? Isso significa que existe como se fosse um programa maturacional, ou seja, existem etapas que aí a teoria vai chamar de programa maturacional inato, que determina o que a criança fará em cada período, em cada etapa. Quando que ela começa, por exemplo, a balbuciar, a partir de qual momento ela começa a produzir, por exemplo, sons significativos, a partir de quando ela consegue juntar esses sons, constituir palavras, até chegar lá nessa fase em que ela tem uma complexidade aí da estrutura já internalizada, já construída, e consegue se comunicar com estruturas linguísticas tão aí, bem estruturadas. Além dessa hipótese que nós chamamos de maturismo, nós vamos ter aqui, é conhecida como continuismo. Então, o que é isso? O que ela quer dizer? Ela vai nos mostrar o que é essa hipótese. Ela vai nos mostrar que aqui vai haver um argumento de que a gramática universal ela está sempre ativa. O que isso significa? Isso significa que não é só simplesmente assim. Eu tenho uma gramática universal, a, a gramática está lá pronta em qualquer ser humano, e aí, ao receber inicialmente todo aquele estímulo, já desenvolve a linguagem. Não é assim que, segundo a teoria, vai funcionar. Vai funcionar como? A criança nasce com a gramática internalizada e essa gramática ela continua ativa o tempo todo para que ela vá constituindo ali toda a estrutura linguística que ela necessita de determinado idioma, que ela vai adquirindo a partir dos estímulos, mas porque ela já tem essa gramática universal que é inata. E aí nós vamos ver que o atraso, geralmente, quando nós observamos aí um atraso, segundo a teoria do inatismo, em relação a essa questão do desenvolvimento, que vai estar muito relacionado o quê? Há um atraso na aprendizagem lexical e não de estrutura linguística, porque, segundo a teoria, essa estrutura já está pronta. O que vai ter vai ser o quê? Uma aprendizagem aí aos poucos do léxico da língua. Se nós formos olhar, por exemplo, algum de vocês consegue saber ou se lembrar de todas as palavras que estão lá no dicionário? Não conseguem, pois conseguem. Mas todos nós, desde quando começamos a aprender a falar, nós já damos conta de utilizar a estrutura da língua. Então, nós não trocamos. Ao pegarmos a criança para analisarmos, vamos ver que a criança não faz trocas de estrutura, colocando, por exemplo, no início da frase que deveria vir um artigo, ela joga o artigo no final da frase. Isso não acontece. Ela pode errar pronúncia de palavras, pode trocar um termo pelo outro, porém, estrutura nós não observamos. E aí eu até me lembro que na aula passada eu dei uns exemplos assim. A criança pode dizer linguiça, liquidificador, algumas coisas assim, mas a criança, ela não vai trocar e dizer, por exemplo, copo água deu. Não vai. Ela pode trocar a maneira de pronunciar, talvez trocar uma palavra por outra na dúvida. Então, por isso que, de acordo com a teoria, nós vamos observar aí esse continuismo por conta dessa aprendizagem, principalmente a lexical mesmo, que é do vocabulário que faz parte da língua, e essa capacidade vai, aí nós vamos observar que essa capacidade de aquisição também vai aumentando, vai se ampliando, e vamos observar mais à frente aí essa criança tendo um aumento das capacidades de processamento dessa entrada de informações relacionadas ao léxico da língua. Então, por isso que enxergamos aí bem essa questão da hipótese continuista e também a questão da maturacionista, que nos é apresentada a partir dessa teoria da gramática universal. Além disso, o que é importante quando nós falamos? Ah, eu vi que tem uma pergunta aqui, daqui a pouco eu observo. Aurélia, daqui a pouco eu verifico sua pergunta, viu, querida?
Em relação às metodologias de aquisição de linguagem, nós vamos levar em conta que existem algumas. E aí vamos ver, em especial, segundo o nosso material lá de estudo, da Elaine Grolla, que nós temos a produção e a compreensão. Então, o que que vai ser cada uma dessas metodologias, para que que elas servem? Então, para conseguirmos estudar esse conhecimento da criança, como que ela adquire a linguagem, como que isso funciona, nós vamos usar métodos de produção ou de compreensão. Então, são metodologias que vão favorecer a quem quer ali desenvolver um determinado experimento, quer estudar o conhecimento da criança, ou por meio da produção ou da compreensão. Então, vamos entender do que se trata cada um deles. A produção, ela vai aí se dividir em mais de um tipo. Aí nós temos uma produção que é chamada de espontânea e uma produção que é chamada de eliciada. E o que é cada uma delas? A produção espontânea, ela vai envolver dados gravados, então o pesquisador grava, interações livres. Então, vai levar em conta a criança ali, no uso da linguagem, da língua, na verdade, no uso da língua, a criança de forma livre. Então, em interações espontâneas. Por isso que é chamada de produção ou produções espontâneas. E nós vamos ver que a grande vantagem dessa produção espontânea é que ela vai fornecer para aquele que quer observar esse processo de aquisição de linguagem, vai favorecer que um grande volume de informações para que se analise como aí que a criança ela está desenvolvendo essa linguagem. Qual que é a desvantagem? Porque nesse processo pode ser que algumas estruturas não sejam construídas pela criança naquele momento, naquele contexto ali que está sendo observado. Então, isso é uma desvantagem. No entanto, essa ausência de alguma construção específica não quer dizer, não prova nada, não significa que a criança ela não tenha conhecimento acerca daquela estrutura. Talvez ela só não tenha utilizado naquele momento. E aí nós vamos observar como uma crítica a esse método que ele pode o quê? Ele pode subestimar a capacidade da criança que está sendo observada. Por quê? Porque aqui nós vamos ver que a compreensão ela vai preceder a produção. E isso vai acabar trazendo um problema aqui para quem analisa, porque pode, como eu disse, subestimar a capacidade da criança. E uma desvantagem também é a questão da própria ausência de algumas construções, que a pessoa não vai conseguir observar exatamente, porque talvez a criança ela saiba, não quer dizer que ela não conheça, ou que ela não produza aquele tipo de estrutura, mas naquele momento não se tinha ali na interação essa construção. Outra forma é que nós chamamos de eliciada. Essa daqui já é um pouco diferente. O que seria essa produção eliciada que a Elaine Grolla traz no material dela lá? O que ela vai falar? Ela vai dizer que essa produção eliciada, ela é aí uma produção experimental. Então, se prepara todo um contexto para que a criança seja observada. Então, é algo mais induzido. Por quê? No primeiro caso, a criança é gravada suas interações livres, no seu dia a dia. Na produção eliciada, já vai ser de uma forma mais controlada, digamos assim. E aí, o que nós vamos observar, então? Que vai poder haver, por exemplo, o uso de jogos, o trabalho com fantoches, a contação de histórias, para estimular a criança para que ela possa desenvolver algumas estruturas e isso seja observado. E aí no material seu tem até um exemplo assim, nessa história, o leão ele está beliscando uma zebra, e aí a pessoa que está ali observando e fazendo as perguntas com o fantoche, talvez, aí pergunta assim para a criança, e aí, que zebra está sendo beliscada pelo leão? Quando a criança ela é induzida aí a observar isso e a ver aí essa pergunta, o que que vai ser interessante nesse caso? Por quê? Ou por que vai ser interessante? Ou o que vai ser? Porque vai possibilitar
o controle do significado daquilo que quem está observando pretende que seja construído e também uma coleta mais rápida, porque já induz para que a criança fale exatamente o que a pessoa deseja ali observar, diferente da interação livre, que a criança vai falando à medida que ela vai interagindo e da forma que ela acredita ser ali a melhor para poder se comunicar. No caso dessa aliciada, não. Então, vai induzindo a criança a falar aquilo que quem está observando deseja. A vantagem, então, é que vai ter esse controle do significado e a coleta de dados vai ser rápida, porque justamente é controlada. Vai ser com base no que quem está ali observando, pesquisando, quer saber. E nós vamos ver que vai haver uma coleta dos dados sobre essas estruturas raras, talvez, que a criança não fosse produzir em qualquer situação, em qualquer contexto, e de uma fala espontânea. Por exemplo, o uso de estruturas de frases que têm a voz passiva. Deixa-me só reduzir aqui para que vocês enxerguem melhor a frase. Isso. Por exemplo, assim, que zebra está sendo beliscada pelo leão? Aqui, nós vamos ver que há uma construção da voz passiva. E aí, nesse caso, nós vamos observar que é induzido que a criança, ela ou repita essa frase, busque resposta para essa frase a partir de uma construção que está na voz passiva. Então, possivelmente, em uma situação livre, a criança não iria produzir e a pessoa que está observando consegue enxergar como que a criança percebe o significado disso a partir de uma estrutura que é um pouco diferente do que talvez ela esteja acostumada ali a usar, indicando aí como que é essa compreensão de uma determinada estrutura sintática. E aí, levando em conta isso, nós vamos chegar então ao que chamamos de compreensão ou tarefas de julgamento. O que é isso? O que são essas tarefas de julgamento? Então, nós temos, por exemplo, o que chamamos de julgamento de valor de verdade. O que é isso? É para testar restrições, por exemplo, pronominais em português e como que essa criança ela vai julgar uma determinada sentença aí com essas restrições. E aí, é interessante para testar e observar, então, se as crianças conseguem, se a criança consegue perceber isso. Então, por exemplo, ele comeu hambúrguer quando o Smurf estava no cercadinho. E aí, o que nós vamos levar em conta aqui? Que se a criança, ela sabe, ou ela já assimilou essa questão da restrição do pronome, ela vai rejeitar uma certa sentença. Então, aqui na dinâmica, que é proposta é assim: se a criança observar que a estrutura vai corresponder a um significado que faz sentido para ela, ela vai entregar um pedaço de chocolate, por exemplo, para o personagem que está ali no fantoche. Aqui seria no meio de uma história e começa a contar, tem um fantoche, e a criança entregaria, por exemplo, um pedaço de chocolate para dizer, olha, é isso mesmo, entendi, tá certo. Só que se a criança rejeita essa estrutura, o que é o experimento? É que a criança, aí no caso desse experimento foi feito, que a criança ela faz o que eu fizesse o quê? Entregasse, por exemplo, um pedaço de pneu, para dizer que estava errado, que não estava correta essa construção, ou que ela desconhecia essa construção. Então, aqui é uma forma de testar restrições pronominais e ver como que a criança, ela julga uma sentença. Se ela entende que, ó, ele comeu o hambúrguer quando o Smurf estava no cercadinho. E aí? Essa questão da restrição pronominal. Quem é o ele que comeu o hambúrguer quando o Smurf estava no cercadinho ali na história? Então, será que a criança entendeu? Ela sabe quem é? Será que quem comeu foi o Smurf? Quem comeu? E aí, assim, será que está se referindo a outro personagem? A criança consegue fazer esse julgamento? Como que isso vai funcionar? Então, é uma forma de testar a compreensão da criança em relação àquilo que é dito a ela. E aí, sempre em uma situação aqui que é controlada. Uma outra forma, além de se julgar essa construção, olhando as restrições no português, por exemplo, para que a criança julgue uma sentença, olhando se aquilo está construído de forma adequada, se faz sentido, nós temos aí também o que nós chamamos de julgamento de gramaticalidade. O que é isso? É para observar se a criança ela julga se a sentença ali, se ela é dita por um fantoche
que se diz estar aprendendo a língua, ela é certa ou ela é errada. Então, de acordo com o material de vocês, tem lá essa etapa aí, que é esse julgamento de gramaticalidade, para que a criança seja instigada a observar, por exemplo, se quando o fantoche diz se essa informação é certa ou se ela é a errada. Aí tem assim, por exemplo, uma frase: o cachorro coçou ele. E esse ele? Será que essa estrutura está gramaticalmente correta? E agora, se a criança, ela, por exemplo, foi combinado já que ela, como eu disse anteriormente, que ela entregaria conforme está lá no experimento, que ela entregaria, por exemplo, um pedaço de chocolate se estiver certa. Se estiver errada, ela entregaria um pedaço de um pneu, por exemplo. E agora, será que a criança, ela consegue observar quem que coçou aí, se foi o cachorro que se coçou, como que foi? E aí, então, assim, se a criança ela der o pneu, significa que ela diz que essa estrutura para ela está errada. Ou seja, ela não entendeu exatamente quem é esse ele. Agora, se ela entrega o chocolate, significa que ela estaria entendendo. Só que aí tem um detalhe, que, ó, o cachorro coçou ele. Aqui, nós vamos observar que se a criança perceber que essa forma ela está aí diferente, vai indicar saber o quê? O que que a criança indica que ela sabe? Que o pronome ele não pode ser usado ali na forma reflexiva no português brasileiro e obedecendo então uma restrição gramatical. Só que lembrando, a criança vai dizer isso como? Ou ela vai perceber isso como? No meio de uma história que é contada a ela percebe quem é esse ele. Se é o ele que é o cachorro, que se coçou foi alguma outra pessoa, quem fez isso, e aí vai testando se a criança conhece essa estrutura, se ela considera certa, errada, que na verdade essa aqui é uma forma reflexiva no português brasileiro, já utilizada aí quando nós somos adultos, por exemplo, quando nós já estamos aí com o domínio. Aqui fala português brasileiro adulto, porque é quando já se entende que há uma sistematização mais adequada do idioma, que não significa que um adolescente ou pessoas de outra idade não possam usar essa sentença, mas questão assim, de entendimento de estrutura de forma mais fácil mesmo. Por isso que no material fala assim. Além disso, nós vamos ver que quando falamos de aquisição de linguagem, nós temos alguns fenômenos que são muito particulares na língua portuguesa e na Libras. Então, nós vamos levar em consideração aqui, por exemplo, no português, nós vamos ter perguntas com elementos interrogativos, que nós chamamos de esse movimento, essa construção QU, ou parâmetro QU. O que é isso? Esse elemento QU, que eu vou dizer do que se trata, é aquele elemento que contribui para a construção de frases interrogativas, seja no início ou no final da frase. Então, é o elemento que vem assim, o quê? Quem? Onde? Por isso que é chamado de QU, que são aqueles elementos que vão possibilitar a construção de frases interrogativas. Então, aqui no português brasileiro adulto, observado em adultos, temos assim, ó, o elemento QU, que pode estar no início, o que o João comprou? Aí o que é esse elemento que nós chamamos de QU, que é o elemento que constitui as interrogativas, vindo no início da frase. Ou então, o João comprou o quê? Vocês viram que já há uma inversão. Aqui, esse elemento, a estrutura, ela muda e o elemento vai para o final da frase. Na língua de sinais brasileira, também acontece a mesma coisa. Nós vamos ver aí também essa questão das perguntas com elementos interrogativos. E aí nós vamos observar que há uma diferença na Libras em relação ao português, porque na Libras vai ser aí ainda mais flexível quando nós comparamos aí com o português. Pode ser no início da frase, pode ser no final, ou pode ser duplicado, ou seja, pode aparecer duas vezes. Então, aqui, ó, o que João comprar? Apareceu no início, o quê? Ou, João ver quem ontem? Vocês viram que o quem foi para o final aí, junto com o advérbio de tempo. Ou pode ser, quem João ver quem? Duas, aí, utilizações, uma no início e outra no final. Aqui, a autora chama atenção para essa flexibilidade que nós vamos ver aí na Libras, que ela traz como um movimento opcional, olhando essas perguntas com elementos interrogativos. Por que elemento opcional? Que pode vir no início,
pode vir no final ou pode vir duplicado aí. No português também é considerado opcional, só que na Libras é mais flexível. Então, esse opcional é que significa o quê? Que não há totalmente aí uma rigidez que vai dizer assim, só pode ser no início. É claro que tem estrutura linguística adequada, mas assim, não vai falar, só pode ser no início, só pode ser no final. Por isso que é opcional, que nós enxergamos aí essas possibilidades de mudança de lugar desses termos que são chamados de elementos interrogativos, QU, ou perguntas em QU, que são essas perguntas que tem esse o quê, quem, onde, aí nós chamamos dessa forma. Aí nós vamos ver ainda que a aquisição de linguagem aí, quando nós levamos em consideração a língua de sinais brasileira, nós vamos ver que sugere uma fixação que nós observamos que é mais rápida. Então, há crianças, por exemplo, que desde muito cedo elas vão produzir duas formas, tanto no final quanto no início. Por exemplo, fogão onde? Ou então assim, onde garrafa? Isso vai mostrar o quê? Que a criança que adquire ali a língua de sinais brasileira, ela vai marcar corretamente esse valor, ou seja, dessas perguntas que podem trazer esse elemento aí que constitui a interrogação, esse elemento onde, esse elemento aí quem, que, nesse caso aqui, onde, que vai ser opcional, início ou final de frase, e segundo a Ronice Miller Quadros e a Elaine Grolla, elas vão falar o quê? Que a criança surda, ao adquirir a língua de sinais brasileira, ela vai conseguir marcar rapidamente esse valor do parâmetro desde o início. Então, desde o início, quando ela começa a aprender a língua de sinais, ela consegue marcar facilmente esse parâmetro, olhando aí essa construção das perguntas, tanto no início quanto no final, olhando esses elementos aí que nós chamamos de aquisição de perguntas em QU. E aí, em relação à língua de sinais de adultos, já de usuários da língua que são adultos, nós vamos ver que esses elementos eles podem aparecer em diversas posições. Pode ser no início da pergunta, pode ser no final da sentença, pode ser duplicado, pode ser tanto no início como no final da sentença, como nós vimos anteriormente. Então, nós conseguimos observar isso também já na fala ali, na utilização da Libras por crianças. E aí é interessante que esses aspectos eles foram observados em estudos feitos da língua de sinais americana e da língua de sinais brasileira, fazendo uma comparação em relação a essas estruturas. E aí nós vamos ver que existem elementos que vão ser totalmente comuns na estrutura. Então, eles vão ser muito próximos, tanto na língua de sinais brasileira, quanto na língua de sinais americana. Em relação aqui, quanto a essa estrutura e essa aquisição de linguagem, nós vamos ver que também há outra informação interessante que se relaciona à aquisição de sujeitos nulos aí no português brasileiro, e nós vamos ver isso na Libras também. Então, foram estudadas algumas crianças, uma delas com o nome de André, que foi uma criança que passou aí fez parte, na verdade, de um experimento, e aí esse exemplo é trazido lá do material de vocês com base na fala dessa criança. Aí ela disse assim, ó, não estou ouvindo. Aqui, nós observamos que a criança, ela é capaz de dizer não estou ouvindo, sem colocar aí o sujeito explícito, que é o que nós chamamos de sujeito nulo no português. E os estudos mostram que crianças elas são capazes de apresentar alta taxa de sujeitos nulos em suas frases. Então, por exemplo, quando fala que não estou ouvindo, aqui nós não precisamos enxergar a presença aí do sujeito explícito para entendermos. E a criança, ela faz o mesmo. Inclusive, com 4, 5 anos, a criança ela já consegue produzir de forma muito bem organizada esse tipo de sentença, sem precisar colocar o sujeito de maneira explícita. Tem uma outra construção que nós chamamos de fenômeno híbrido, que possibilita o quê? Que a estrutura seja do português, ela seja seguida de forma fiel, porque em algumas estruturas, algumas construções, não será possível tirar esse sujeito. Ele vai ter que aparecer aqui e a criança,
ela é capaz de fazer essa construção que nós chamamos de fenômeno híbrido, trazendo aí o elemento, o sujeito dentro da frase, porque naquela frase ele precisa construir com essa informação. Então, a criança ela ainda consegue distinguir em que situações ela precisa ou ela pode trabalhar com esse sujeito nulo e quando ela vai trabalhar com fenômeno híbrido. Então, nulo é essa ausência do sujeito aí de forma explícita. Está presente, mas está subentendido, está aí de forma oculta. Já no exemplo 2, que está assim, onde que está a pata do pífano? Aqui é o que nós chamamos de fenômeno híbrido, porque nesse caso, a criança ela precisou trazer o sujeito para dizer a que ela está se referindo. Caso contrário, a informação perde o sentido. E a criança, mesmo sem saber uma estrutura gramatical, aí olhando manuais, livros, quando eu falo sem saber estrutura gramatical, é estudando gramática. Ela sabe de maneira adequada como organizar essa estrutura, mesmo não estando estudando ali a estrutura da sua língua de forma sistematizada, como se fosse ali na escola ou alguém ensinando ela em casa. Então, isso não acontece porque a criança já dá conta de fazer só. E ela só vai aprender mais à frente essas estruturas que fazem parte aí da sua língua, da língua que ela fala, como que isso funciona, mais à frente com o processo, por exemplo, de escolarização, que ela vai enxergando o que é sujeito, o que é predicado, o que é sujeito oculto, o que é sujeito indeterminado, o que é verbo, o que é substantivo. Só que antes disso, ninguém eu falo ninguém, porque acredito eu que ninguém ensina isso a uma criança. Mas assim, como se diz, não devemos generalizar, sempre pode haver uma exceção. Então, mas é o que se espera, que a criança ela não tenha esses estímulos aos 4, 5 anos. Além disso, nós vamos ver que na língua de sinais também acontece a mesma coisa. Nós vamos ver que tem aí uma que nós chamamos de marcação positiva do parâmetro do sujeito nulo, e isso vai ficar presente nas construções, essa omissão do sujeito, e vai depender do verbo, do tipo de verbo que vai ser utilizado. Por exemplo, tem alguns verbos que não permitem a presença de sujeito nulo, como no caso do amar e conhecer em Libras. Já tem verbos, são chamados de verbos de concordância, que vão permitir construções que não tenham esse sujeito explícito, como, por exemplo, os verbos dar e enviar. Então, os verbos amar e conhecer, eles não vão permitir aí na Libras essa presença desse sujeito nulo, vai ter essa dependência aí, e já do sujeito explícito, já aqui nos dar e enviar os verbos, vai ser possível que isso aconteça. Além disso, nós vamos ver que na Libras, o que acontece também que é possível observarmos? Há alguns verbos ou algumas construções que vão nos mostrar o quê? Vão nos mostrar que tem verbos, tem construções que são, verbos são sem inflexão e são considerados. Foi até aqui um material, um estudo trazido pela Ronice Miller Quadros. Aí ela vai mostrar que tem verbos que são exatamente aí sem flexão, como que isso vai funcionar, como que esse verbo ele vai aí aceitar ou não a questão da presença do sujeito nulo, então como que isso funciona. E aí ela vai trazer aqui no material exemplos de verbo sem flexão e verbo com flexão. Então, por exemplo, ó, no primeiro caso, ver filmadora. Aqui não tem a presença do sujeito explícito. Então, esse é um verbo sem flexão que vai aceitar essa estrutura de um sujeito nulo. Além disso, o que foi observado também? Que além das crianças serem capazes de construir frases assim, com o verbo sem flexão e usando o sujeito nulo, elas também são capazes de fazer uma construção com aí uma negação, tem uma presença de sujeito, verbo, objeto, mais a negação e verbo, porém, nós vamos observar que alguns desses elementos estão implícitos. Por exemplo, bico, ou entregar bico, não quer. Então, seria o quê? Eu entregar bico, você não quer. Então, o verbo aqui vai ser flexionado. Aqui, nesse caso,
nós vamos ver que é uma estrutura também muito comum na sinalização das crianças. Então, é uma estrutura que é bastante comum. Quadros, ela até traz essa questão da estruturação com verbos que são com verbos flexionados e também com verbos em flexão, mostrando que as crianças elas são capazes de trazer estruturas mais simples, como no primeiro caso, ver filmadora, como estruturas mais complexas, que elas são capazes de organizar com esses verbos flexionados e que são também muito comuns na sinalização de crianças surdas que estão ali no processo de aquisição de linguagem. Nós vamos ver que houve uma comparação dos estudos da língua brasileira de sinais com a língua, aí levando em conta estudos também realizados acerca da língua americana de sinais, a Ronice Miller Quadros, ela vai pegar e comparar a forma como as crianças adquirem a Libras, olhando um estudo, alguns estudos foram feitos por a Lilo Martin com crianças que utilizavam ali a língua de sinais americana. E aí, o que foi observado, levando-se em consideração o desenvolvimento de argumentos nulos e a concordância verbal na língua de sinais americana. Que, aí, quando a pesquisadora e ela estudou o desenvolvimento das crianças, o que ela observou? Ela observou que, no caso das crianças, que ela foi ali acompanhando e olhando como que a aquisição de linguagem funciona, ela observou o quê? Que o desenvolvimento dessas crianças, ele acontece de forma que é gradual, porque a criança, ela vai levar um certo tempo para poder conseguir adquirir, por exemplo, a morfologia de concordância verbal. Então, ela vai precisar aí levar em conta, vai precisar de um determinado tempo para poder conseguir aí organizar essa estrutura de concordância aí de morfologia de concordância verbal. Então, por isso que nós vamos observar nos estudos feitos por a Lilo e que são confirmados por quadros. Então, a Ronice Miller Quadros, ela vai confirmar isso também. Aí ela vai mostrar que as crianças, quando elas estão adquirindo tanto a língua brasileira de sinais, quanto nos estudos mostrados pela Lilo, aí, que é a língua americana de sinais, que as crianças elas vão conseguir fixar rapidamente o parâmetro e vai ficar isso muito evidente, muito presente aí pelas primeiras produções que as crianças fizerem, as crianças surdas. Ou seja, elas conseguem ali adquirir os parâmetros que são, como vocês se lembram lá no início que eu falei, que são as estruturas específicas da língua, porque nós temos o que é universal, mas temos o que é específico de cada língua. E esses parâmetros são essas escolhas, essas opções que os falantes vão fazendo e vão especificando ainda mais o seu idioma, diferenciando de outros. E aí, esse desenvolvimento, então, ele é gradual, e, de acordo com a Ronice, para vocês terem ideia, quando ela comparou aí os estudos, ela pesquisou 50 crianças brasileiras aí, usuárias da língua brasileira de sinais, falantes da língua brasileira de sinais, crianças surdas, e ela observou o quê? Que primeiro, como que isso acontece? Que as crianças elas começam usando os argumentos que são considerados nulos, sem concordância verbal, então são aqueles verbos sem flexão, sem concordância. Depois, elas passam a usar argumentos nulos e concordância. Os argumentos nulos, nós estamos fazendo referência aí aos sujeitos e ao sujeito da frase e ao objeto. Então, quando nós falamos que passa a usar argumentos nulos e a concordância mais à frente, aí, só que nós vamos observar que os referentes estão presentes na frase, então estão de forma mais explícita as informações às quais se referem na frase, e aí depois, finalmente, quando a criança já tem aí um desenvolvimento melhor, maior, ela já adquiriu aí melhor a estrutura da sua língua, ela vai usar o quê? O quê? Argumentos nulos e ainda a concordância de forma adequada com os referentes que tanto estão presentes na frase, quanto os referentes que estão o quê? Ali nulos ou estão subentendidos. E a Quadros, ela mostra, então, que as crianças, ao adquirirem a língua brasileira de sinais, elas se assemelham às crianças que foram estudadas aí no período, no processo de aquisição da língua de sinais americana. E, segundo Quadros, então,
só para poder enfatizar, no primeiro estágio, as crianças então vão adquirir a morfologia de concordância, só que elas não têm ainda certas restrições em relação ao uso desses argumentos nulos. Aí, no segundo estágio, elas vão usar a concordância verbal, uma vez que elas vão dar conta de usar, mas assim, elas não estão usando com referentes, aí lembrando que esses referentes presentes na frase, elas estão ainda ali usando com referentes presentes e não nulos na frase, que é o correto, queria dizer. Então, as crianças aí nesse segundo momento, elas vão usar essa concordância verbal e argumentos ali que não estão nulos, esses argumentos estão presentes. E por fim, no terceiro estágio, ela diz que eles vão começar a fazer uma concordância verbal corretamente e levando em conta argumentos nulos e também os referentes que estão presentes e os que não estão presentes na frase. Voltando a dizer, argumentos nulos são os sujeitos e os objetos. Os referentes presentes é o que está explícito. Os que não estão presentes são aquelas informações subentendidas que são retomadas ali de alguma forma dentro das sentenças que são construídas. E aí, Quadros mostra que, ao estudar essa aquisição de elementos nulos ali na aquisição de linguagem da criança, essa construção, levando em conta o uso de argumentos nulos, ela vai mostrar o quê? Que crianças surdas, adquirindo a língua brasileira de sinais de forma materna, elas vão fazer o quê? Elas vão se assemelhar a esses estágios, esses processos que a autora aí, que estudou as crianças adquirindo aí a língua de sinais americana, também vai observar. Então, só levando em conta o que que a autora, ao observar a língua de sinais americana, o que que ela diz? Que, inicialmente, não há nenhuma concordância verbal, mas argumentos nulos são usados, a concordância verbal depois e argumentos nulos não são usados com referentes presentes, são usados não que está ali, que que pontos de Brasil. E esses pontos de ação são ministros de aplicativo se é possível fazer em sua língua. Correspondente à sua língua baseada nas experiências que ela vivencia e as interações com outros falantes da língua, por exemplo, do idioma. E é interessante porque inicialmente, como nós vimos, segundo a teoria do natismo, vem com essa predisposição, ela já tem uma estrutura internalizada e ela vai o quê? Absorvendo, adquirindo esses inputs que estão ali no dia a dia. Está horrível, está picado. Está picando para você, Patrícia? Sim. Nossa. O restante está me ouvindo ou não? Foi só agora, Patrícia? Tá ok, tem Paulo? alguns minutinhos. Ah, entendi. Tá, qualquer coisa você me fala que eu volto, tá? Por favor? Obrigada. Tá. Por isso que de vez em quando eu até volto algumas informações, porque às vezes acontece isso mesmo por conta de falha, talvez, na internet. Então, eu vou só retomar um pouquinho, então, o que eu estava dizendo, tá? Para poder
Só voltar aqui. Então, como eu estava dizendo, agora está claro o áudio para vocês? Sim? Tá. Ah, então tá ótimo. Como eu estava dizendo anteriormente, então, a Ronice Miller Quadros, ela fez o estudo de algumas crianças, o processo de aquisição de linguagem, crianças surdas, para observar como que elas faziam essa aquisição de linguagem na Libras aqui na língua brasileira de sinais. E para isso, para que ela observasse como que essas crianças elas estão adquirindo a linguagem, ela levou em consideração um estudo que foi realizado por Lilo Martin, a partir ali das construções de crianças surdas usando a língua de sinais americana. E com isso, essa Lilo Martin, o que é que ela observa? O que é que dá para perceber nesse estudo? Que nenhuma concordância verbal é usada ali, nós vamos observar que as crianças, elas vão ter aqui nenhuma concordância verbal, mas argumentos nulos são usados. Concordância verbal depois, numa segunda etapa, e argumentos nulos são usados com referentes presentes. Em uma terceira etapa, concordância verbal, a criança faz de forma adequada, e argumentos nulos são usados com referentes presentes e não presentes. Voltando, argumentos nulos, nós estamos falando de sujeito e objeto. Então, é isso que nós chamamos de argumentos nulos são usados com referentes presentes. Referentes são os termos explícitos, quem retoma quem dentro ali da informação, quem se refere a quem, de forma explícita, evidente, escrita mesmo, ou falada, ou sinalizada. E concordância verbal adequada e argumentos nulos são usados com referentes presentes e aqueles que estão ali implícitos, junto com as ideias que estão implícitas, como que isso é retomado aí e as crianças conseguem fazer isso. E aí, então, ao observar esse estudo aqui, Ronice, ela também estudou crianças, só que usuárias da língua brasileira de sinais, as crianças surdas, e ela observou que esses estágios que são mostrados aí no estudo realizado por Lilo Martin, que são comuns quando se leva em consideração a aquisição de linguagem por crianças surdas brasileiras, olhando ali a aquisição da Libras. E essa autora, aqui nós vamos ver, a Lilo, ela vai analisar o quê? As produções das crianças e vai relatar como que os estágios eles acontecem. E ela vai mostrando que nós podemos considerar que tem evidências que vão suportar, ou seja, que vão sustentar essa teoria de princípios e parâmetros. E aí, a Ronice Miller Quadros, ela mostra o quê? Que ao comparar a aquisição de linguagem de crianças surdas aí com das crianças brasileiras da língua brasileira de sinais, que o que é possível perceber é que os estágios são os mesmos. No entanto, é importante levar em consideração que existem pontos de variação entre as línguas. E esses pontos, eles vão ter que ser aprendidos pelas crianças. Por exemplo, a questão do léxico. Vocês viram que eu falei lá no início que o léxico ele vai sendo adquirido aos poucos. Porém, a estrutura da frase, a criança já aprende desde quando começa ali a produzir as primeiras sentenças. E aí, então, a Ronice, ela vai dizer o quê? Que quando essas diferenças linguísticas elas já são ali captadas, já são adquiridas pela criança, que a criança ela vai fazer essa captura por meio de parâmetros, que são aquelas escolhas específicas da língua e vai moldando ali o idioma que se diz. A criança, então, ela vai conseguir fazer o quê? Marcar um valor correspondente à sua língua, à estrutura da língua que ela fala. Apesar de se ter uma estrutura que é considerada universal, por exemplo, a presença de algumas classes de palavras, como o substantivo e o verbo, que ocorrem em todas as línguas, e também essa, como eu tinha dito anteriormente, uma dependência, por exemplo, entre as partes que compõem uma frase, porque não dá para se usar palavras soltas, tem que ter aí uma ligação entre essas ideias, uma dependência entre as ideias para que se constitua uma frase. Por exemplo, no caso das frases interrogativas, nós precisamos ter aí uma ancoragem entre as estruturas que constituem essa frase. Então, são esses parâmetros que alguns são universais, que são chamados de princípios, e outros são parâmetros mesmo que nós chamamos de
escolhas, que nós chamamos de algo mais flexível, que é mais específico, que nós falamos que é mais direcionado àquele idioma. E aí a criança vai restringindo o que é específico do seu idioma e vai aprendendo ali o que para ela não está pronto na gramática universal que Chomsky diz tanto. E aí, por fim, para aí trazermos uma sistematização dessa teoria que nós estamos aí trabalhando, é importante o quê? Nos lembrarmos que a aquisição da linguagem, ela é um processo que é universal, é rápido e é uniforme. Ou seja, todas as crianças em condições normais aí, como eu já disse anteriormente, elas vão aprender pelo menos uma língua. A criança aprende de forma muito rápida, aos 5 anos, ela já é capaz de construir estruturas muito complexas da língua e é uniforme. Uma criança, independentemente dos estímulos que ela recebe, por exemplo, uma criança surda aprendendo a língua, a Libras, a língua brasileira de sinais, ela vai o quê? Aprender de uma mesma língua que uma criança que tem estímulos diferentes, que convive com outras pessoas. Assim também no português. Uma criança que convive com sua família em um X lugar, em um bairro determinado, com um tipo de cultura, de ensinamento, de valores, ela vai ter a mesma aquisição ali da mesma língua que uma criança que está inserida em outro contexto familiar, em outro contexto social, em outro contexto comunicativo. Então, por isso que é universal, é rápido e é uniforme. A questão da teoria dos princípios e parâmetros, trazida por Chomsky na sua teoria inatista, ali dentro do gerativismo, aí vai explicar essa aquisição de uma língua complexa e a capacidade de gerar um número infinito de sentenças a partir de uma estrutura finita. Então, segundo ele, nós temos essa gramática internalizada e nós temos uma estrutura finita, mas a partir dessas regras finitas da nossa língua, nós vamos produzindo sentenças infinitas, trocando termos de lugar, colocando, por exemplo, pronome interrogativo no início da frase ou no final, trazendo a parte principal, que é a questão do tópico comentário, o tópico para o início, depois o comentário, construindo frases orações ou frases canônicas no português, por exemplo, quando nós colocamos sujeito, verbo, objeto, nós estamos em uma frase canônica. Mas, por exemplo, quando nós alteramos, jogamos uma informação no final da frase, e tiramos o sujeito do início, por exemplo, colocamos no final, nós retiramos dessa estrutura canônica e aí já tem uma outra sentença, uma outra forma de dizer a mesma coisa, e isso a criança, de acordo com essa teoria dos princípios e parâmetros, ela consegue fazer bem por volta dos 4, 5 anos. Além disso, nós vamos ver que o estudo, repetiu aqui a informação, o estudo dos fenômenos particulares em português brasileiro, na língua brasileira de sinais, ou língua de sinais brasileira, vai reforçar o quê? A ideia de que toda criança é guiada por uma base inata, que é gradualmente moldada pelo input da sua língua-alvo. Ou seja, nós aqui estamos falando exatamente da teoria do inatismo que traz aí a ideia de que a criança ela já nasce com essa predisposição genética de aquisição de pelo menos uma língua e que essa estrutura ela é comum a todos os seres humanos, independente da língua que vai adquirir, porque é algo inato, e que a língua que ela vai adquirindo ali, que, por exemplo, o português ou a Libras, vai sendo moldada de acordo com as entradas, ou seja, de acordo com os estímulos, as experiências que essa criança vai vivenciando em sua comunidade linguística. E então ela vai entendendo quais são as palavras, como construir ali frases com contextos adequados, os termos como que eles devem ser usados, e algumas estruturas mais que fazem parte especificamente da língua que ela fala, que difere de outras línguas. A questão, por exemplo, do português, que nós temos a negação, que é bem marcada, e às vezes até assim, algo que se repete. Falantes, por exemplo, no Brasil, muitos de nós têm o costume de dizer assim: você não vai fazer o trabalho, não? Viram como que tem essa marcação da negação mais de uma vez? E isso é comum
no português brasileiro, o que nós não observamos em outras línguas, e isso é específico, isso nós aprendemos com esse input, com essa entrada que nós temos aí a partir da experiência, ou das experiências que vamos vivenciando dessa língua-alvo, que vai fazendo com que façamos nossas escolhas e vamos trabalhando com esses parâmetros e moldando aí o idioma que nós falamos e a nossa estrutura aí linguística, ou da língua portuguesa, ou da língua de sinais. Aqui só algumas referências que eu usei, e alguma dúvida, fiquem à vontade. Vou observar que vou olhar os comentários que foram feitos. Eu vi que teve uma colega que eu até pedi para aguardar um pouco, eu iria aqui olhar qual a pergunta que ela fez. Eu vou só encerrar a gravação para que o vídeo não fique tão longo.